Depois de altas consecutivas e bastante significativas na Bolsa de Chicago, as cotações vão terminando a quinta-feira em campo negativo. Os preços cederam nessa quinta-feira, vieram intensificando suas baixas ao longo do dia e terminam o pregão de hoje com perdas entre 6 e 8 pontos nos principais contratos negociados, então, no mercado futuro norte-americano. Ainda assim, os preços seguem acima de $11 por bushel, nos vencimentos mais longos até acima dos 11,40. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Guilherme Belotti, que é gerente da consultoria agro do Itaú BBA, já conosco nessa quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, boa tarde. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter você com a gente. Boa tarde, Carla. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa visão sobre o mercado de soja. Obrigada. Guilherme, vamos começar com esse movimento de hoje. Trata-se de uma correção, de um ajuste do mercado, de uma chamada realização de lucros, como o mercado costuma dizer, ou tem outro fator que ajudou a pressionar as cotações nessa quinta-feira? Não, em relação aos movimentos de hoje, nos parece que é um movimento de realizações de lucro. Nós tivemos aí altas relevantes nos últimos dias. Ontem, principalmente, aí ontem, na terça-feira, a reboque do relatório do OAG, né? E isso acabou fazendo com que os players do mercado hoje realizassem parte dos lucros que eles obtiveram aí nos últimos 2 ou 3 dias. E, Guilherme, certamente a gente vai entender isso nos próximos dias, mas a gente consegue visualizar o que o mercado nos traz aí para as próximas semanas. A gente ainda tem condições de clima na América do Sul que preocupam os produtores. A gente tem uma demanda muito evidente, muito forte. Como o Itaú BBA analisa esse momento do mercado de soja quando a gente olha para a Bolsa de Chicago? Nós vemos um cenário bastante positivo para os preços da soja, né? Acho que o relatório de terça-feira do USDA, ele acabou consolidando esse cenário de balanço mais apertado dos Estados Unidos, né? Ele trouxe uma revisão da produtividade e isso fez com que os estoques de passagem se reduzissem, né? Hoje estão aí na casa de quase 5 milhões de toneladas, um dos níveis mais baixos desde a safra 14-15. E o que isso faz é que ele traz um nível de responsabilidade grande para a safra na América do Sul, e é justamente essa que está passando por alguns problemas climáticos, por alguns desafios climáticos, né? Então, à medida em que nós tivermos mais notícias de problemas climáticos que possam vir a afetar o bom desenvolvimento da safra aqui no Brasil e a implementação e também o desenvolvimento da safra na Argentina, eu acho que os preços em Chicago teriam um espaço aí para altas maiores ainda nos terminais. É buscar os $12 por bushel o objetivo desse mercado agora, Guilherme? É difícil dizer? É difícil dizer, mas tem possibilidade, né? Dependendo de como vai ser a configuração final da safra aqui no Brasil e na Argentina, né? Dado o cenário de balanço bastante apertado nos Estados Unidos, que significa que o mundo vai precisar da produção desses países, caso nós tenhamos aí uma redução da produção que possa vir a ser um pouco maior do que o mercado espera, acho que não dá para a gente descartar a hipótese que os preços podem subir mais, eventualmente até alcançar os patamares de 12 dólares por bushel. Guilherme, se a gente olha para o campo agora, a gente vê uma preocupação muito grande do sojicultor, né? Como que o Itaú BBA avalia nesse momento a safra 2020-21 de soja? Quais são as perspectivas que vocês têm para a oferta brasileira dessa nova temporada? De fato, nós tivemos aqui uma implantação da safra, um plantio na safra aqui no Brasil, bastante tardia, né? Acabou atrasando bastante a implantação da safra, né? Hoje nós até tivemos aí uma aceleração do plantio, mas acabou que nós estamos aí num nível um pouco mais atrasado do que foi observado nos anos anteriores, né? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar em quebras de produção bastante significativas, mas é claro que provavelmente em algumas regiões nós já tenhamos aí uma perda de potencial do teto produtivo, né? E isso pode fazer com que nós tenhamos aí uma revisão para baixo dos níveis de produção aqui no Brasil. Mas o nosso cenário é de uma safra ainda razoavelmente grande aqui no Brasil, na casa de 132 milhões de toneladas, mas é claro que agora ela tem um componente de risco muito maior, né? Ela está muito mais concentrada. Caso nós tenhamos alguma intempérie climática mais forte, ela tende a afetar uma parte mais significativa da produção e, consequentemente, pode levar a uma revisão maior dos níveis
de oferta, de produção aqui no Brasil ao longo dos próximos meses, a depender do clima. Tá. Acho que, assim, ainda resumidamente, é muito cedo para falarmos em quebras materiais, mas o nível de risco para essa safra ela está maior. Esse nível de risco, ele ainda tem bastante espaço no andamento das cotações na Bolsa de Chicago, Guilherme? Ou isso já foi, até o que é sabido nesse momento, já foi precificado por Chicago? Não, a nossa percepção é que muito do que esse atraso do plantio ele trouxe até agora para o cenário de produção, eu acho que grande parte disso já está no mercado, né? Eu acho que uma alta maior das cotações, né, ela viria muito na esteira de uma quebra maior do que o mercado espera, né? Caso nós tenhamos no período de período reprodutivo da planta, por exemplo, precipitações muito menores do que é observado historicamente, né? Eu acho que aí sim a gente pode ter espaço aí para que os preços subam mais em Chicago. É importante a gente ter no radar, Carla, que nós estamos falando de um plantio que ele é tardio, um ano que nós vamos desenvolver a nossa lavoura sob um ambiente de laninha, que tende a trazer menos chuvas, principalmente para a região sul do Brasil. Então, nós temos aqui algumas variáveis que podem impactar, sim, a produção de maneira mais significativa ao longo dos próximos meses. Na outra ponta, olhando para a perspectiva da demanda, a gente sabe que é muito forte, mas como que vocês esperam o comportamento dessa demanda, principalmente a demanda da China nesse momento? Ela vai continuar muito concentrada no mercado norte-americano por razões óbvias, né? Já não temos tanta soja para atender os chineses aqui, ou não? Vamos continuar nessa disputa aqui no Brasil entre a indústria esmagadora e os exportadores ainda tentando atender uma parte dessa demanda internacional? Como é que a demanda deve se comportar a partir de agora? Eu acho que nós temos períodos diferentes aqui, cara. Acho que claramente daqui para o final do ano a nossa disponibilidade de soja para atender demandas adicionais chinesas, ela é muito baixa, né? Nós temos pouquíssima soja disponível, mas na medida em que a nossa colheita ganhar atração, que provavelmente vai ocorrer só a partir de fevereiro, né? Eu acho que em janeiro a gente ainda não vai ter volume significativo disponível para exportar. Eu acho que a partir de fevereiro as importações chinesas tendem a virar cada vez mais os olhos para o Brasil, né? É um período que, notadamente, a gente fica mais competitivo e certamente é a partir desse período que nós vamos voltar a acelerar as exportações para o mercado chinês. E ali a nossa expectativa é que eles seguirão comprando de maneira bastante firmes, né? Eu acho que você tem um cenário fundamental de recomposição do rebanho suíno na China, baseada no modelo de produção mais industrializada, que acaba demandando mais farelo de soja, né? E isso, sem dúvida nenhuma, tende a seguir puxando aí a demanda por soja ao longo do próximo ano. Então, nosso cenário de exportações aí para 2021 segue sendo um cenário bastante positivo. Guilherme, olhando um pouquinho para a formação dos preços aqui no Brasil, os fundamentos, portanto, que direcionam as cotações no mercado internacional são conhecidos, mas talvez o câmbio seja para nós o fiel da balança. Vai ser mais difícil entender o andamento desse fator e, portanto, de que forma ele vai impactar na formação das referências aqui no Brasil? Não, perfeito, cara. Esse aspecto ele é fundamental para a formação de preço aqui e é um dos elementos mais voláteis, né? O nível de volatilidade do câmbio ele é muito grande. E é por isso que um dos nossos discursos aqui, um dos nossos temas de discussões com os clientes é a implementação de política de gestão de risco, né? Justamente para minimizar esses riscos atrelados aí à taxa de câmbio, né? A gente viu a taxa de câmbio ganhando cada vez mais volatilidade ao longo desse ano aqui, principalmente no período pós-pandemia. Eu acho que a única certeza que nós temos é que dificilmente nós vamos conseguir acertar o nível final da taxa de câmbio. Portanto, né, estar atento às oportunidades e fazer as fixações à medida em que os preços aí conversem com os orçamentos, conversem com as relações de troca, acho que eles podem fazer bastante sentido para justamente minimizar o risco dessa taxa de câmbio. Tá. Como é que vocês enxergam o comportamento dos produtores daqui para frente, Guilherme, com um percentual da safra 2021 já tão comercializada, né? Um percentual elevado de vendas antecipadas já feitas, e também para a safra 22, os produtores participando do mercado,
viram oportunidades, foram às vendas. Como é que o comportamento dos produtores influencia agora no andamento do mercado, né? E, obviamente, nas decisões que eles ainda têm para tomar diante de uma safra que para nós está só começando, né? Não, perfeito. Acho que para a safra 2021, né, essa que nós já tivemos um grande avanço da comercialização. A comercialização aqui no Brasil já está na casa de 60% da soja comercializada. Acho que o produtor ele tem aí agora um fôlego, né, tem um colchão, ou tem um espaço de espera para novas comercializações, né? Tem algumas variáveis, algumas dimensões que o produtor tem que ter no radar ao avançar, né? Acho que o primeiro deles agora, a despeito dos bons preços da soja, eu acho que dá para quem ainda não avançou tem possibilidade de seguir aproveitando essa janela, mas para aqueles que já avançaram um pouquinho mais, tem que tomar muito cuidado com quais serão os níveis finais de produtividade, né? Acho que ainda tem uma safra inteira, nós temos um componente de risco climático maior, né? Portanto, temos que ter certeza do montante que nós vamos produzir antes de avançarmos para a totalidade das fixações. Então, a nossa percepção é que agora, ao longo dos próximos meses, para a safra 2021, como está todo mundo já ou a grande maioria dos produtores, com um grande avanço da produção esperada já comercializada e tem um elemento de risco climático ainda bastante grande à frente, acho que é de se esperar que nós tenhamos aí uma redução na velocidade de fixações para a safra 2021, até que nós tenhamos uma visibilidade melhor do que vai ser a safra aqui no Brasil. Guilherme, 21, pois não, por favor. Desculpa, Carla. Para 21, 22, eu acho que à medida em que as relações de troca, né, foram se mostrando satisfatórias para os produtores, né, tenhamos aí garantias de margens que os possibilitem fazer frente a todos os compromissos financeiros, enfim, de despesas, acho que é salutar e aproveitando as boas relações de trocas para ir fixando. Acho que esse é um elemento que a gente pode ver ganhar um pouquinho mais de força ao longo dos próximos meses. Guilherme, a gente entende que há uma perspectiva muito positiva, portanto, no mercado de soja de uma forma geral, né? Não só para a soja brasileira, mas as altas são representadas mundo afora, onde o comércio de soja está estabelecido no globo, os preços estão subindo, tem uma sustentação importante. Isso a soja como produto. A soja como commodity, ela tem uma influência do financeiro que também tem que ser monitorada com essa indefinição sobre a eleição dos Estados Unidos, a questão das vacinas contra o coronavírus, a segunda onda da Europa, a guerra comercial que, querendo ou não, segue em curso entre China e Estados Unidos. Todos esses fatores, mesmo que as margens do mercado, eles continuam no radar desse mercado, continuam influenciando o andamento dos preços? Eu acho que esse é outro ponto relevante, cara. Nós temos os fundamentos que explicam todas essas altas das cotações, mas a gente não pode negar que o aumento da posição dos fundos nesse mercado acabaram contribuindo também, né? Acabaram dando combustível para essas altas que nós observamos recentemente, né? E é claro que isso tem todo um componente macro por trás, né? À medida em que nós tivemos aí uma piora do cenário macro e, consequentemente, aí uma redução das posições, né, das posições dos fundos em direção a ativos menos voláteis, né, mais seguros, nós podemos ter aí alguma influência nas cotações, sim. Mas eu acho que é importante comentar que os fundamentos hoje eles são bastante sólidos para a sustentação de preços de soja nesse patamar de $11 por bushel, né? Então, acho que esse é um importante pano de fundo. Parece que assim, os fundos eles têm, sim, exercem uma influência. Caso eles realizam as posições, eles podem influenciar os preços negativamente, mas você tem um piso para isso, que é dado pelos fundamentos, que na nossa percepção hoje seriam preços aí na casa de $11 por bushel. Maravilha. Guilherme, te agradeço muito pela companhia nessa tarde de quinta-feira. Muito importante ter uma análise do Itaú BBA conosco num momento tão determinante do mercado, tão importante para os produtores brasileiros, né, que estão de olho no campo, mas não podem desviar os olhos do mercado. Então, te agradeço muito pela companhia, pelas informações compartilhadas com a nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas. As portas são sempre abertas. Perfeito, cara. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Sou um ouvinte, sou um leitor de Notícias Agrícolas, então, para nós, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito bom saber. Para nós é um privilégio saber que vocês se informam conosco também. Obrigada, Guilherme. Obrigado. Até a próxima.
Guilherme Belotti, Itaú BBA, nos trazendo, portanto, essa análise do mercado da soja nesse momento, fundamentos, macroeconomia, mercado nacional, tudo com uma perspectiva bastante positiva para os preços da soja, né? Os fundamentos são bastante fortes, trazem essa sustentação importante. O que vai mudar para o produtor brasileiro é, sem dúvida nenhuma, a volatilidade que é já sabida que vai marcar a questão cambial. A gente tem uma série de incertezas, não só no cenário externo, mas aqui dentro do Brasil também, aqui dentro do Brasil, com fatores de curto prazo que podem impactar o andamento do dólar, e a gente vai continuar monitorando tudo isso para que você possa ter as informações em tempo real e, claro, tomar as melhores decisões sempre. Vamos ver como ficaram os preços da soja no fechamento dessa quinta-feira. Mercado para novembro, 11 dólares e 37 centes por bushel, uma baixa de 6 pontos. O janeiro, 11 dólares e 46, subindo 6 pontos e meio. Caindo, 6 pontos e meio. Estou tão acostumada a falar que os preços da soja estão subindo que hoje estou me confundindo. Novamente, o mercado fechou em queda, portanto, o maio, 11 dólares e 41, com baixa de 7 pontos. E o julho, 11 dólares e 36, com 8 pontos de queda. Passando para os preços do milho. Os preços do milho que também fecharam no vermelho, dezembro 4 dólares e 7 centes por bushel, caindo 9 pontos mais 75. O março 4,17 com queda de 9 pontos mais 25. O maio 4 dólares e 22 caindo 9 pontos e o julho 4 dólares e 24, uma queda de 8 pontos. Concluindo com os números do trigo nessa quinta-feira, mercado também recuando, dezembro 5 dólares e 87, baixa de 10 pontos e meio, o março 5,96 com queda de 9 pontos mais 75, o maio 5,99 caindo 9 pontos e meio e o julho 5 dólares e 96 com uma perda de 8 pontos e meio. A gente conclui, portanto, com essas informações a nossa programação ao vivo nessa quinta-feira, mas o nosso time de repórteres segue de plantão para que você receba todas as informações para concluir bem essa quinta-feira, ter boas informações e, como sempre, ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, bom descanso.